Quando eu era criança, eu fazia várias perguntas sobre a vida. Por que o céu é azul? De onde vem a chuva? Conforme eu crescia, eu fui respondendo a maioria delas. Mas tiveram algumas perguntas que, bem lá no fundo, me inquietam cada dia mais. Qual é o valor do tempo? Como ter mais tranquilidade? Como me adaptar a situações difíceis? Como ser um profissional melhor? Como ser mais calma e confiante? Como vencer o medo, a insegurança? E quanto a viver em sociedade, em família, ainda me perguntei: como educar os meus filhos? Que valores devo ensinar para eles? Por que eu brigo com as pessoas que eu amo? Do que são feitos os sentimentos e as emoções? Quais as causas da tristeza e do pessimismo? Se dinheiro não traz felicidade? O que é ser feliz? E tiveram até aquelas perguntas mais profundas: de onde eu vim? Para onde eu vou? Existe vida após a morte? Eu tenho um espírito? Por que eu tenho um espírito? Existe uma lógica por trás de tudo isso? Qual o objetivo da minha vida? Quem sou eu? 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 E aí, você já se fez essas perguntas? Olhe para dentro. O que está pensando? O que está sentindo? Foram com perguntas como essas que milhares de pessoas iniciaram seus estudos de logosofia. Essa ciência foi criada por Carlos Bernardo González Pecotti em 11 de agosto de 1930 na Argentina. E é justamente para comemorar os 90 anos de sua obra que a Fundação Logosófica está lançando um portal que reúne diversos vídeos, palestras e artigos que tratam sobre essas e muitas outras perguntas. Acesse agora logosofia.org.br. Além destes conteúdos, lá você poderá conhecer ainda mais sobre a logosofia, baixar gratuitamente os livros do autor, acessar o calendário de palestras públicas da Fundação e ainda poderá conhecer a pedagogia logosófica, aplicada em diversas escolas no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Logosofia, 90 anos em prol da superação humana. Boa tarde a todos. Meu nome é Luciana e, como os demais participantes dessa live, eu sou estudante de logosofia. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de espera e de esperança e que implicações isso traz, com que faz com que a gente opte, né, por um ou por outro, ou se existe realmente uma opção, né? Esse último ano foi cheio de desafios e de situações novas para todos. Também tem sido uma grande oportunidade para refletirmos sobre esses elementos. Antes dessa live acontecer, nós perguntamos a alguns dos nossos amigos se eles escolheriam a espera ou a esperança. E nós tivemos algumas respostas interessantes. Não colocamos todas aqui, mas algumas eu vou ler para vocês. A primeira diz o seguinte: a espera me coloca sentado sem fazer nada, porque tudo dará certo no final. Na esperança, tenho uma confiança em mim mesmo, que me mantém motivado. Essa resposta foi dada por um jovem de 19 anos. Uma outra resposta foi que a espera me dá a sensação de passividade. E a esperança é algo que vem da espiritualidade. Uma outra resposta diz que esperança me parece um sentimento que deve ser cultivado dentro do coração e acho que está ligado à fé. E uma outra resposta diz: eu prefiro a espera, porque é um processo em que eu posso aprender. Mas é difícil controlar os sentimentos que envolvem esse processo de esperar. É necessário confiar, crer e ter a certeza de que vai dar certo, mesmo com as pedras que aparecem no meio do caminho.
E para vocês? É assim mesmo que acontece? Existe alguma diferença entre a espera e a esperança? A espera pode se transformar em algum momento em esperança? Fernando, o que você pode nos contar sobre a espera? Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Me digam uma coisa. Vocês gostam de esperar? Como todo mundo, eu estou há mais de um ano esperando essa pandemia passar. Às vezes a espera cansa. Vocês devem conhecer muita gente que não gosta ou está cansado de esperar, que cansou do distanciamento social, da reclusão, da espera pela vacina, por um abraço de um filho, de um neto, de um amigo, por uma viagem. Para mim, até algum tempo atrás, a espera me aborrecia muito. Hoje eu sei que, enquanto espero, eu posso utilizar de conhecimentos que me permitem desfrutar do tempo aparentemente parado. Organizo os movimentos mentais, controlo pensamentos que em nada contribuem para melhorar o ambiente onde eu me encontro, procuro estar sempre consciente do momento que estou vivendo, planejo o meu tempo. Sempre me pergunto, por que estou esperando? Está valendo a pena? O que de bom essa espera vai me proporcionar? Nas esperas mais demoradas e difíceis, eu procuro experiências e conhecimentos adquiridos ao longo da minha vida para manter viva a esperança de que tudo na vida passa e que as adversidades do momento podem me tornar um ser melhor. Por que a espera nos dá a sensação de que o tempo não passa? Por que reclamamos quando estamos esperando, mas também reclamamos quando sentimos que o tempo voa durante uma agradável reunião com os amigos ou quando estamos fazendo algo de que gostamos muito? Nesses momentos, não seria bom se o tempo nos esperasse ou que pudéssemos segurá-lo? Há alguns anos, 3 anos atrás, juntamente com 3 amigos, fiz uma viagem de automóvel de Florianópolis a São Paulo. Durante 9 horas, contamos histórias, algumas piadas e conversamos muito sobre a vida, a família, os filhos, a amizade, o trabalho. Quando chegamos em São Paulo, estávamos entrando na cidade, um dos nossos amigos perguntou, já chegamos? Eu nem percebi a viagem. Por que essas 9 horas de viagem passaram tão rápido? Na minha infância, lá nos meus 6, 7, 8 anos, e olha que já faz muito tempo, uns 65 anos, eu viajava 2 vezes por ano com os meus pais para visitar os meus avós em Olímpia. De Piracicaba a Olímpia, a viagem de ônibus e trem demorava 10 horas. Íamos de Piracicaba a Rio Claro de ônibus, descíamos na estação e ficávamos 2 horas esperando pelo trem, que parava na plataforma pontualmente às 11 horas e 27 minutos. Essa espera, que sempre me recordo, me aborrecia muito. Hoje, nas minhas esperas nas filas, nas salas de embarque, durante as viagens, eu sempre me recordo da estação de Rio Claro. Lá na inocência da minha infância, quantas vezes eu não parei sob o relógio da plataforma e olhei atentamente durante minutos para os ponteiros esperando algum movimento. Eu tinha 2 alegrias naquelas 2 horas de espera. Perceber que o ponteiro dos minutos se movia muito lentamente, mas se movia, e ver o trem chegando na estação pontualmente às 11 horas e 27 minutos. Para aquela criança, a espera e o tempo dependiam tão somente do ponteiro dos relógios. Mas quantas vezes, agora adulto, eu não me pego fixado no relógio, esperando o movimento dos ponteiros?
Hoje eu sei que a espera passiva, que faz o tempo parar no vazio, que me incomoda e aborrece. A espera pode ser rápida ou lenta. Depende dos pensamentos que podem ou não buscar a superação do momento que se está vivendo. Da consciência sobre o que se busca com a espera e, sobretudo, da gratidão pelo bem que pode ser alcançado com a espera. Luciana, eu penso que quando estamos conscientes, a espera guarda estreita relação com a esperança. Vamos descobrir então, Fernando. Eu vou chamar para continuar essa conversa, esse nosso bate-papo sobre esse tema, a Ana, a Thaís e a Gabriela. Esses aspectos que você trouxe, Fernando, são muito interessantes. E são importantes para que essa espera não nos aborreça, né? Para que não resulte só nessa sensação de que o tempo realmente não anda. O Fernando falou sobre o bom aproveitamento desse tempo, da espera, para que ela tenha realmente um resultado no final. E assim, como o Fernando, né, nós estudantes de logosofia, vamos aprendendo a aproveitar esse tempo de espera, organizando a mente, fazendo um controle daqueles pensamentos que não nos ajudam, e como é difícil, né? E a ficarmos realmente mais conscientes de tudo que nós estamos vivendo. Ana, quer falar um pouquinho? Gente, vocês já pararam para pensar se só esperar o tempo decorrer é a melhor coisa quando a gente está passando por uma situação difícil? Deixar que simplesmente o tempo transcorra é uma garantia de que as coisas vão melhorar? Eu me recordei muito daquele ditado que eu ouvia muito a minha avó falando, né? Quem espera sempre alcança. Será mesmo? Será que se eu ficar só esperando eu alcanço alguma coisa? Eu tive pensando muito nisso ultimamente, porque as pessoas têm muito reiteradamente dito essa frase, quando tudo passar, fica nesse impasse, quando tudo passar. Então, será que a gente deve se conformar, esperar passivamente que tudo passe? Funciona isso? Oi, gente, eu sou a Thaís. Olha, Ana, eu queria comentar que, para mim, esperar, essa espera que sempre alcança, nunca funcionou muito bem. E tem até uma experiência, né? Eu sempre tive muita vontade de tocar gaita, de tocar um instrumento, e gaita me encantava bastante. E então, um dia eu decidi, sem pesquisar, sem nada, entrei numa loja, comprei uma gaita, e sem estudo também, comecei a tentar tocar alguma coisa. Com essa espera de que em breve eu começaria a tocar e tudo mais, e ouvia, né, os shows com o pessoal da gaita, me achando assim, agora eu tenho uma gaita e já é suficiente. E se passaram, assim, mais de 5 anos, e nada aconteceu. Eu continuei esperando, mas sem fazer algo em relação a isso, não funcionou muito bem. Só esperar que as coisas melhorassem, eu percebi que não ia dar muito certo. Essa experiência que a Thaís trouxe, ela me lembra uma reflexão que eu tenho, assim, todo fim de ano, né? Bom, todo fim de ano, não sei vocês, a gente vai lá, pula 7 ondinhas e fala, no ano que vem vai ser melhor. E aí fica esperando. Como assim, no ano que vem vai ser melhor, né? E essa é uma coisa que sempre me inquietou muito. É como se a gente esperasse, né, que a entidade, ano que vem, olhasse pra gente e falasse assim, tá bom, Gabriela, pode deixar, vou resolver todos os seus problemas. Agora que já passaram 365 dias, agora sim, tá tudo certo, deixa comigo. E tem uma frase da logosofia que fez eu pensar muito sobre essa coisa do esperar as coisas melhorarem, né? Que tem a ver com essa virada de ano. Eu acho que agora a gente está virando, né? A gente chegou no meio do ano, eu sempre também refaço meus votos no final do ano passado para dar uma alimentada. E ela fala assim, que
ao invés da gente falar aqui que a gente espera do ano seguinte, é para a gente se perguntar o que o ano pode esperar de mim, né? E eu acho que isso coloca a gente numa posição que é muito mais justa com relação ao esperar e à esperança. Porque se a gente não se responsabilizar pelas nossas escolhas, pelas decisões que conduzem a nossa vida para um caminho X ou para um caminho Y, como é que a gente vai chegar a lugares diferentes, né? Como é que aquilo que eu espero que melhore vai melhorar ou não? Então, é a mesma coisa que a Thaís falou. Se ela não praticar a gaita, né? Se ela não fizer o esforço, não vai rolar, ela não vai aprender nenhuma música porque ela gosta de gaita. Gabi, uma coisa que você me recordou agora é que desde que nós nascemos, nós temos a espera como uma companheira muito presente. Eu me lembro dos choros dos bebês que ficam com fome, esperando para ser amamentado. Já chora para poder ser alimentado. Na espera do bolo, quando a gente vai fazer um bolo, o colocar no forno, o esperar, depois que ele sai, ainda tem que esfriar, né? E tem uma espera que eu me recordo que foi muita expectativa, que eu esperava chegar muito rápido aos 18 anos, e que aquilo fosse mudar minha vida para sempre. E eu recordo também que quando a gente escolhe uma profissão, a espera que a gente colha logo os frutos daquela profissão, esperar o tempo para aprender algo novo, né? Até a gente amadurecer por dentro, né? Precisa ser amadurecido. E a espera da felicidade, que a gente espera, quando será? Vai ser quando acontecer isso ou aquilo. E a espera sempre presente, né? Com os estudos que eu tenho aqui realizado nessa escola logosófica, eu tenho aprendido que a espera para ser inteligente, ela nos demanda trabalho, movimentos mentais, muito esforço, como a Thaís trouxe, e vontade. Mas eu também tenho aprendido que na esperança tem uma confiança que ela não existe na espera. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi sobre a esperança. Eu sempre tive a ideia de que com o tempo e com a idade, eu deveria pensar na possibilidade de modificar minha vida profissional. Aí eu comecei a estudar para tentar passar num concurso. Eu me esforcei assim e dediquei muito tempo. Foram mais de 3 anos. Aí surgiu uma oportunidade. Né, e eu consegui ser classificada num concurso. Eu tinha muita confiança de que eu seria chamada. Uma confiança muito grande, muito. Era uma esperança que era baseada no conhecimento que eu tinha quando eu fiz a prova, na paciência, no esforço, e eu sabia que eu tinha feito o meu melhor. E aí passaram-se 1, 2, 3 anos e nada de ser chamada. Na época eu estava sem emprego, a ansiedade ia crescendo à medida que o tempo ia passando e as demandas iam aumentando. Foi muito difícil, na época, controlar aqueles pensamentos pessimistas que teimavam em dizer que você não vai conseguir, você não vai dar certo. E a minha esperança foi sendo colocada à prova. O que me parecia na época que ia ser muito certo, não era. Aí, quando faltavam 2 meses para expirar a validade do concurso, eu fui nomeada. E assim, que alegria poder ver uma esperança que eu tinha muito, muito, muito grande, transformar em realidade. Muito legal, né, Lu? Sabe que eu estava aqui prestando atenção na manifestação de vocês, no que vocês diziam, e eu estava recordando muito de algumas experiências bem difíceis que eu vivi na minha vida, né? Eu tenho visto que só esperar não mudou minha condição, nem me trouxe nenhuma perspectiva melhor daqueles momentos difíceis. Eu estava recordando um período que eu tive uma crise, uma doença autoimune que eu tenho, que me impedia de fazer muitas coisas. Eu fiquei muito tempo mesmo, esperando a voltar
no meu estado anterior, aguardando aquela condição de saúde onde a minha rotina voltasse ao normal, né? Durante esse período que eu fiquei esperando, no compasso de espera, nada de diferente aconteceu. A minha vida começou a mudar mesmo na medida de que eu percebi que a minha realidade só se modificaria se eu fizesse algo para isso. Eu fui refletindo, fui organizando a mente, e eu percebi que aquele pouco que eu podia fazer era o meu 100%. Então, eu já não podia ir mais 5 fóruns no mesmo dia, já não podia subir e descer 21 andares de escada como eu fazia antes, eu já não tinha como atender vários clientes num dia só. O que eu podia fazer? O que era possível fazer? Eu aprendi a me adaptar a essa situação, né? E o conhecimento logosófico de ir do pouco ao muito foi muito efetivo para mim. Ele fez uma diferença substancial na minha vida, né? Esse movimento interno que a gente faz, uma pequena mudança, nesse caso com uma perspectiva otimista, ele passou a gerar em mim um estímulo inimaginável para continuar vivendo, mesmo com aquela situação difícil. É engraçado, sabe? Tem muitas coisas que a gente vê que elas têm uma aparente mobilidade, né? Mas, na verdade, se movimentam constantemente, assim como as plantas aí que a gente tem. Se a gente olhar atentamente para a planta, a gente vai ter a ligeira impressão que elas estão paradas, né? Mas, na verdade, elas estão trabalhando em tempo integral para cumprirem aquelas etapas de vida que elas têm que cumprir. Eu tenho um vaso de flor de maio aqui em casa e é muito interessante, porque eu fico olhando para ele o ano inteiro e ele parece igual, né? Parece que ele está a mesma coisa. Mas no mês de maio, aquilo floresce, aquelas flores cor-de-rosa, coisa mais linda, com toda a força. E daí a gente fica pensando, né, que a planta trabalhou incessantemente para isso, né, para florir numa determinada época. Eu penso que é a mesma coisa que acontece com a gente, né? É preciso que a gente trabalhe para isso, né? Ainda que internamente, silenciosamente, mas para que as coisas aconteçam é preciso que se faça algo. Ô Thaís, falando em planta, sabe que eu me lembrei daquela experiência que você contou outro dia, do girassol que quebrou aí no seu quintal. Você não quer contar para eles? Sim, é verdade. Essa experiência foi bem interessante. Minha mãe me deu umas sementes de girassol, né? E eu consegui multiplicar aqui pelo meu quintal. E um deles que cresceu, ele acabou tombando logo da raiz. Então ele ficou caidinho assim. E eu, sem conhecimento do que fazer e do qual que é o processo natural do girassol, né? Eu resolvi observar e avaliar ali o que a natureza iria fazer, como que seria essa adaptação. Será que ele ia morrer? Será que ele ia tentar sobreviver de alguma forma? E o que aconteceu foi que ele, tombado, ele se curvou. Então, ali existiu um processo interno, né, que a natureza do girassol permitiu que ele se curvasse e que ele continuasse crescendo, inclusive ele floresceu e deu uma flor linda. Então, isso me tocou bastante, sabe? Eu sempre me recordo desse girassol, assim, como um exemplo de superação e de como a natureza é perfeita, né? Então, essa experiência para mim foi muito legal. E com a logosofia, assim, eu relaciono isso, né? De que quando a gente atua com esperança, a gente realiza também um movimento interno de alcançar aquele bem recebido, aquele bem que se espera. Eu estava aqui ouvindo, né, a Thaís falando, a Ana, e tem umas perguntas aqui também surgindo na aba. Na verdade, são reflexões. E eu estava aqui pensando numa experiência que eu vivi, que, assim, não foi com planta, mas foi
bem interessante, porque eu tive que aprender a esperar de um jeito ativo e que eu nunca tinha experimentado antes. Em novembro do ano passado, vou contar uma pequena história da minha vida. Em novembro do ano passado, eu vim para Santos, né, na casa dos meus pais, e já fazia um tempo que eu queria um fone sem fio, assim, igual esse. E a minha mãe me deu de presente, né? Ah, filha, eu comprei para você, toma, um fone sem fio. E aí eu lembro que eu fiquei muito feliz. Eu fiquei assim, nossa, agora eu vou poder fazer tudo com o fone. Cheguei a considerar até tomar banho com o fone. Assim, só o corpo, lógico. E aí eu fiquei muito, muito feliz. E aí no dia seguinte eu já tinha uma atividade que eu queria fazer. E falei, bom, acordei, pus o fone na orelha, estava saindo feliz da vida, chamei o elevador. E aí a minha mãe estava na porta conversando comigo. E eu, olhando para ela, conversando com ela, juro, foi assim, muito estranho. O meu fone direito caiu no chão. Ele quicou 3 vezes, assim, sabe quando as coisas vão em câmera lenta? Então, foi assim. Aí, na terceira quicada, a porta do elevador abriu e ele caiu no vão do elevador. Aí eu fiquei assim, eu olhei para minha mãe, a minha mãe olhou para mim, e eu juro, eu fiquei, o que foi que aconteceu aqui? Aí ela falou, você viu? Aí eu falei, eu vi. Um dia de fone eu tive. E depois acabou. E aí eu fui pro meu compromisso, vivi lá, né, o dia que eu tinha que viver, e eu fiquei assim, com aqueles pensamentos na minha mente do devia ter segurado. Na verdade, não, você está sendo punida por alguma coisa. Assim, todos os pensamentos que poderiam passar pela minha mente passaram. Aí eu falei, bom, eu tenho 2 formas de agir daqui para frente. Ou eu posso me resignar, falar, não, eu vou usar só o fone esquerdo daqui para frente, tá tudo bem, faz parte da vida, eu vou me adaptar. Ou eu posso tentar fazer uma coisa que eu não gosto muito de fazer normalmente, que é ir atrás das coisas quando elas dão problema. Sabe quando o cartão para de funcionar, quando você tem que ligar no banco? Esse tipo de coisa sempre eu desisto antes de resolver. Aí eu falei, não, é uma oportunidade de aprender a fazer um movimento novo, independente do resultado. Eu me coloquei, vou me colocar com otimismo para me movimentar, mas tanto faz se eu conseguir meu fone de volta ou não. Cheguei em casa e só de pensar nisso, eu já fiquei mais animada. Eu tive que ligar 3 vezes para o porteiro até ele me atender. E eu lá, vamos lá, confiança, otimismo, vai dar tudo certo. E aí ele me atendeu, expliquei para ele o que tinha acontecido. Ele, esse fone cai mesmo. Vou ligar lá no técnico para ele parar o elevador, abrir o posto, e aí a gente vê. Se estiver lá, a gente te devolve. Aí já começou a voz na minha cabeça falando, não, duvido que ele vai ligar pro cara para parar o elevador por causa do fone. Acho que ele falou isso só para me agradar. Aí eu falei, não, vamos ter otimismo, vamos confiar nas pessoas. Se ele falou, é porque ele vai fazer. E beleza, só que ele falou que não era para eu me animar muito, que era para eu ter paciência, porque ia demorar um pouco. Aí eu me acalmei, fui vivendo meus dias, né? Aí dali 2, 3 dias, o porteiro bate na porta aqui de casa, e são 22 andares, tá? 22 andares que o fone teve de queda. Então a chance dele ter sobrevivido era muito pequena. Aí ele tocou aqui na porta e falou, eu achei o fone. Aí eu fiquei, olha, tipo, metade do caminho eu já consegui. Então das duas, uma. Agora, ou ele funciona, ele não funciona, mas eu já tô feliz com o resultado. Aí eu liguei ele no carregador, carregou um pouquinho, coloquei no ouvido e não é que ele funcionou. Então, assim, eu fiquei chocada, porque existiam 3 formas de lidar com a situação, pelo que eu vejo hoje em dia. Uma era falar, já era, acabou, nunca mais vou recuperar e não fazer nada sobre o assunto. A segunda era uma coisa que a Vanessa Castellani falou aqui na barra de perguntas, que ela falou que a avó dela falava esse ditado, né, com complemento. Quem espera sempre alcança, salve, salve a esperança, e assim ficamos acomodados. Esse segundo jeito seria eu falar assim, bom, algum dia alguém vai abrir o fosso do elevador, vai olhar o fone e falar assim, nossa, é o fone da Gabriela, vou devolver para ela.
sem que eu tenha que me movimentar para que isso aconteça. Ou seja, é totalmente impossível de acontecer, mas a gente às vezes se pega numa imaginação, né? E a terceira era eu ligar para o cara e resolver o problema inteiro. Então eu vejo que a esperança ela tem muito a ver com como a gente se coloca, né, perante as circunstâncias. A gente precisa fazer movimentos para que aquilo que a gente está esperando aconteça, né? Para que o ano seja melhor, para que o fone volte, continua regando o girassol, continua treinando, tocar a gaita, continua fazendo os movimentos para que aquilo que a gente busca conseguir chegue. Curioso, né? Essa perspectiva de ser otimista ou pessimista frente às situações que a gente passa. Porque essa perspectiva do otimista do pessimista, ela pode modificar sobremaneira o que a gente vive, né? Eu estava recordando daqueles personagens de desenho animado antigo da minha época, a Gabi e a Thaís não devem nem conhecer, porque elas são muito novas, mas era aquele Lip Hard, que era um leão e uma hiena. A hiena, ela era pessimista declarada, então ela tinha um jargão que ela repetia, ó vida, ó céus, ó azar. Ela achava tudo horrível, mas ela não mexia uma palha para que as coisas acontecessem de uma forma diferente. Parece que é um pouco como a gente se posiciona às vezes, né? Eu fico imaginando aqui, se a Thaís, por exemplo, fosse pessimista, ela certamente, quando ela tivesse visto o girassol cair, ela diria assim, não tem mais jeito, arranca da terra e joga fora, né? E às vezes com essa perspectiva a gente pode, né, ter tudo diferente. Eu fico refletindo o que essas posturas podem influir no futuro da humanidade. Já imaginaram se todos nós pensássemos negativamente, não nos movimentássemos para mudar nada? Certamente que o nosso futuro não poderia ser melhor, ele ia continuar igualzinho. Acho que algumas coisas requerem a espera, sim, né? Mas não uma espera passiva. Eu fico sempre recordando que a Gabriela fala reiteradamente desse elemento logosófico, que é a paciência inteligente. Gabriela, não quer contar um pouquinho dessas reflexões que você costuma fazer? Quero. Bom, para quem não sabe, eu nasci no dia 1º de abril. Isso faz com que eu seja do signo de Áries. E o signo de Áries ele é conhecido por ser o quê? Impaciente. Então, desde que eu nasci, em 1993, eu busco vencer essa deficiência que me acompanha, porque eu não quero que ela vá comigo, entendeu? Eu não gosto dela, não quero que ela continue. E eu comecei a estudar a paciência inteligente, que consegue se contrapor, né, à impaciência. E aí, eu comecei a pensar muito sobre qual é a melhor forma de ser paciente, né? Porque esse é um tema que realmente me inquieta. E como eu estudo, eu percebi algumas coisas sobre a impaciência. Que ela é pessimista, ela é imediatista, ela é vaidosa, ela acha que tudo tem que servir ela na hora que ela quer. Então, é uma terra meio infértil. Ela não confia que as coisas podem ser melhores e, por isso, ela não se esforça muito para essas coisas darem certo. Então, ela meio que desiste de regar as plantas porque elas estão demorando muito para crescer. Sendo que, na verdade, era só continuar regando, tranquilo, numa boa, né? Essa planta só dá em maio. Tá tudo bem. Continua regando em maio, ela vai dar flor. E eu percebo que o segredo da paciência, ele consiste em saber esperar, né? Então, ao invés de transformar essa espera numa sala de espera de médico extremamente desconfortável e desagradável, essa sala de espera muitas vezes é a minha própria vida. O que eu estou fazendo, né, para que essa espera seja gostosa, seja agradável? Então, como eu utilizo o meu tempo enquanto eu espero, né? Quais são as coisas às quais eu quero me dedicar? Como eu vou me dedicar a isso ou aquilo? Eu achei legal aqui, na barra de perguntas, que a Yara Reis Neves colocou, né? Coloco prioridades nas minhas esperas. Enquanto o tempo passa, me ligo a outros afazeres e aos poucos vou alcançando minhas esperas.
a esperança é a grande companheira nesse tempo que vai passando. E eu me identifiquei muito com isso, porque eu sinto muito, né? O conceito logosófico de paciência inteligente, ele é justamente isso, né? É a gente usar a nossa inteligência enquanto a gente está sendo paciente. Então, esse é um conceito que mudou muito, assim, minha vida tem mudado, porque a paciência inteligente é aquela que faz com que a gente use o nosso tempo, enquanto a espera impaciente, ela não é ativa, né? Ela fica só meio chateada porque as coisas não acontecem logo. É isso. Sobre essa paciência inteligente, eu estava pensando, eu comentei mais cedo da gaita, né? E eu resolvi parar de esperar. Eu resolvi fazer um esforço de estudar, de correr atrás de conhecimento, de aprender técnicas, de adquirir um instrumento melhor. E com isso, eu tenho aprendido tanta coisa em tão pouco tempo. Eu comecei em março. E, assim, os 5 anos de espera que não me renderam nada, agora, a cada semana que eu treino com uma constância dentro das minhas limitações, é claro, eu já tenho aprendido isso. Isso traz uma felicidade tão grande, assim, uma alegria, porque é um processo onde eu tenho essa esperança, né? Eu espero alcançar um bem, mas de uma forma em que eu estou atuando. E, assim, eu gostaria até de tocar, porque eu estou tão feliz, e a felicidade, na logosofia a gente aprende, né? Que a felicidade, se a gente não compartilha, ela se perde. Então, eu vou tocar para vocês. Olha, sabendo que é um estudo de pouco tempo, mas é o processo que é o importante, né? Então, quero compartilhar com vocês aqui. Espero que gostem. É um pouquinho do que eu tenho aprendido. Muito lindo, né? Eu penso que é uma simples questão de como você se posiciona frente a uma situação. Ela tinha vontade de tocar, enquanto ela não fez nada, continuou sem saber lá, inerte. Mas na medida de que ela foi colocando em esforço, se movimentou inteligentemente, foi tendo conhecimentos, isso foi trazendo uma confiança. E o resultado é isso, né? Essa música linda, cheia de técnica, que eu não saberia fazer de jeito nenhum. Não é perfeito ainda, né, Thaís? Mas vai ser, com certeza, com o treino. Eu penso que a gente faz muito um comparativo desses processos com a logosofia, né? A logosofia, como ciência, ela também nos traz essa perspectiva de aportar conhecimentos novos, um método específico e algumas técnicas que nos levam a algo muito grande e feliz com relação à existência da gente. Ela não traz quaisquer conhecimentos, não. São conhecimentos muito grandes que possibilitam uma mudança efetiva em cada um de nós. Uma evolução permanente. E essa melhoria que a gente faz, na verdade, a gente coloca à disposição da humanidade. Eu estava refletindo muito de tudo que a gente conversou hoje e ficou muito forte para mim essa imagem do girassol, né?
Imagine cada ser humano como uma dessas plantas, né? Que cada um individualmente, quando passe por uma adversidade, por exemplo, ou por situações mais complexas, ao invés de se prostrar, forge um futuro maior e melhor para si próprio, alcançando a luz, né? Como fez lá no girassol da Thaís. Ainda que ele tivesse que se entortar todo para achar o caminho, ele acha a luz de alguma forma e floresce. Eu fico projetando isso, né? Imaginando o mundo como um lindo campo de girassol. E não é isso, Luciana? Com certeza, Ana. Até resumindo, né, um pouquinho dessa atividade de hoje, nós podemos destacar, então, alguns elementos, né, importantes. Sobre a espera, nós temos que ela, muitas vezes, ela é necessária, mas não deve ser passiva. Nós devemos usar o tempo pacientemente, mas ativamente e, melhor, inteligentemente. Com relação à esperança, fica evidente que essa postura é fundamental para nos impulsionar. Ela gera estímulos, vontade e uma confiança que nos busca, nos faz buscar soluções mais felizes para períodos e situações difíceis que se apresentam na vida, né? Esses conhecimentos trazidos, que estão espalhados, eles podem ser estudados até nos livros, como foi falado no vídeo do início, né, se alguém perdeu, nos livros logosóficos, que podem ser baixados gratuitamente pelo site. O site é logosofia.org.br. E se um dia desses vocês virem um girassol por aí e se recordarem dessa nossa atividade, nós já ficaremos muito, muito felizes. E se alguma coisa que foi dita te motivar a querer conhecer um pouquinho mais sobre a logosofia e se juntar a um desses grupos de estudos, né, que a gente tem nas nossas sedes, vocês podem nos contactar, ou se optar por fazer um curso regular, nós temos 3 módulos que são dados online, mensalmente, e que nós vamos disponibilizar o link para vocês agora aqui na live. Só vocês apertarem esse link que ele já disponibiliza a inscrição. E caso vocês queiram registrar mais algumas impressões, né, já tem várias aqui na aba de perguntas sobre essa atividade, vocês podem ficar à vontade para escrever, né, na aba, que nós vamos ficar bem felizes e, se possível, nós vamos responder. Então, nós agradecemos a todos a presença e tenham um ótimo sábado. Muito obrigada.